antes. Portanto, nós vamos ter que rediscutir, inclusive a governança mundial, porque hoje a ONU não tem sequer o poder que teve. Eu digo sempre o seguinte, João, em 1948 a ONU teve força de criar o Estado de Israel. Hoje a ONU não tem força de criar o Estado palestino. Nós vivemos num mundo em que os Estados Unidos participam de um Conselho de Segurança, de um Conselho de Segurança baseado na geopolítica de 48, e hoje os Estados Unidos não respeita, ele toma as decisões unilaterais, ele não respeita decisões coletivas, ele faz bloqueio em quem ele quer, como ele quer, tomando decisões sozinhas. Então uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Eu só queria dizer uma coisa para você. Eu participei da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. Agora. Hoje, os BRICS está plenamente consolidado como marca e ativo político de valor estratégico. Que o ímpeto que motivou a criação dos BRICS há 15 anos continue a nos inspirar na construção de uma ordem multipolar, justa e inclusiva. Meus irmãos, não há mais a necessidade de esconder mais nada. O fato é esse. Informações que antes a gente tinha que procurar, entrevistas antigas, né? Na época que esse pessoal não tinha tanto poder, era trabalhoso inclusive, né? A gente postar esses vídeos, exigia muitas horas de pesquisa, agora não. Agora esse pessoal fala abertamente, o próprio Lula falou o tempo todo da necessidade de um governo único e mundial, de que coisas aprovadas lá fora fossem impostas às nações independente da vontade delas próprias. Ele disse que isso era necessário, nós mostramos isso aqui. E em época de campanha, o que é mais grave ainda e que mostra a demência que a nossa sociedade se encontra. Que coisas que antes metiam medo eram inclusive taxadas como mentirosas, teorias malucas chamadas de conspiração. Hoje os caras dizem, não, é isso mesmo. Não é mais como antes que eles negavam, né? Até tentavam processar, banir, etc, etc. Agora eles dizem, não, é isso mesmo. E o pessoal diz, melhor isso do que o outro. Graças, né, à maldita polarização. Então eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Essa dica me veio através de dois irmãos, Elias Passos Tenório, um abraço forte para ele, e o nosso irmão Roberto Balakov. Outro abraço forte também para o irmão e para todos os outros irmãos que mandaram outras dicas também. A matéria que a gente vai conferir aqui, ela está na Revista Oeste, a gente vai ver esse vídeo também completo, né? Mas antes de tudo é preciso você saber o que é esse BRICS, né? Ele foi criado há quase 20 anos e a ideia original era ter ali um conjunto muito específico de países do sul global. Esses que seriam as maiores economias, os maiores em território e também em população e áreas geográficas. Então é óbvio que, sendo assim, ele foi formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que, meus irmãos, como um vendedor ruim, né, que te promete uma coisa e te entrega outra, isso aqui é a mesma coisa. Uma das exigências que você vai ver aqui na matéria, eu até prefiro colocar ela toda, porque é extremamente importante, muito bem escrita essa matéria, ela resume muito bem o que está acontecendo, está na Revista Oeste, né, uma matéria de 24 de agosto de 2023 e diz o seguinte, ó: o perfil da secretária de Comunicação Social da Presidência, SECOM, subordinada ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou uma mensagem na qual afirma que o BRICS pretende criar uma nova, né, mundial. Quando você fala a palavra que está aí, né, a nova e não sei o que, ordem, né, e não sei o que, mundial, já fica aquela coisa chata da enciclopédia aí, né, da Wikipédia. É chato pra caramba isso, né? Esse também era um assunto tido e taxado como teorias conspiratórias.
E hoje você vê lideranças como o nosso manda-chuva aqui, o poderoso chefão, falando abertamente disso. E aí você pergunta, e a censura que vocês fizeram e ainda fazem hoje, como é que fica? Fica assim, censurado. Porque isso inclusive não é uma coisa das próprias plataformas, foi uma coisa imposta, né? Então eles falam aqui que vai ser uma coisa mais justa, né? Uma tararã mundial, né? Inclusiva e multipolar. A publicação é desta quinta-feira, né? Dia 24/8/2023. De acordo com o petista, o objetivo é facilitar as trocas comerciais entre os países membros do BRICS, que tem como membros criadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então tem mais, né? Ao dizer que não tem pressa, Lula destacou que as nações integrantes do bloco se comprometem a estudar sobre a possibilidade e retomar a discussão na próxima reunião do grupo. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país, explicou o presidente em coletiva de imprensa depois da cúpula do BRICS. O que queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas, mas não queremos pressa porque não é uma coisa simples de fazer. De acordo com o chefão do Brasil, a área econômica de cada país membro fará estudo para que as propostas sejam apresentadas na próxima reunião da cúpula do ano que vem. Acho muito importante a gente se preocupar em criar uma certa paridade em trocas comerciais, salientou. Nesta quinta-feira, dia 24, a cúpula do BRICS decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros: Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. A Indonésia, antes na lista, pediu de última hora para que o processo fosse adiado. A quantidade é menor do que os 23 países que haviam pedido a adesão, né? Então o que é que acontece aí, meus irmãos? Vocês sabem que existe uma exploração por parte daquele país que quer ser, né, a polícia do mundo, é fato, né? Todas as negociações são obrigadas a ser feitas em dólar, e isso dá a eles, obviamente, um poder muito grande, inclusive de boicotar aquelas pessoas que são seus desafetos, como a gente diz aqui em Pernambuco, aqueles que mijam fora da bacia. A ideia de se criar algo, né, que os países possam negociar, ela era boa se não fosse ruim. E por que é que eu digo isso? Porque, meus irmãos, eu não vou citar países aqui para não falar de uma forma negativa, né? E o algoritmo acha que a gente esteja discriminando um povo ou outro, e não é o caso, né? Até porque os povos, o cidadão, somos explorados, trabalham pra caramba para pagar imposto, né? O que o diga desses países onde o comunismo está implementado. Então, a questão não é essa. A questão é que nós estamos fugindo de um monstro para correr para outro monstro ainda pior. É esse o problema. A moeda digital, o dinheiro de computador, ele é uma coisa que vai ser implementada. Veja só, é preciso sempre lembrar do passado. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Antigamente, as pessoas, quando iam comprar casas, carros, elas levavam muito dinheiro para fazer isso. Era tudo à vista. As pessoas chegavam junto. Só que o tempo foi passando e com a violência, isso foi ficando cada vez mais perigoso. Daí as pessoas que não gostavam de banco começaram a ter contas em banco, concessionárias, agências de negócios em geral, né, que vai aí de veículos, produtos simples, até uma casa, né, uma fazenda que você vai comprar. O pessoal não recebe mais em dinheiro, o pessoal passa o número da conta para que seja depositado. Agora, em tempos modernos, todo mundo usa o Pix. Hoje as transações estão sendo feitas pelo celular. E se você observar isso, sem teorizar nada, né, sem prestar atenção no que está nas entrelinhas, só olhando mesmo a coisa bruta, você vê que agora o sistema sabe de todas as transações que nós fazemos. E só o fato de você dizer assim, não, eu não quero que eles saibam, já abre suspeita em cima de você. Porque é aquela questão, meus irmãos, quando eles obrigam as pessoas a fazerem uma certa coisa, por exemplo, algo que é bom para a saúde, agora é obrigatório isso, e você fica de fora, aqueles que se submeteram ao processo, eles começam a ficar contra você. Aí casa de novo com as Sagradas Escrituras, que elas diziam o quê? Que no final dos tempos vai ter pai contra filho, filha contra mãe, e etc, etc. As próprias famílias, né, vão estar uns contra os outros, porque eles não vão concordar com a sua posição, com a sua forma de pensar, e elas mesmas vão denunciar o sistema. Sistema esse que quer saber tudo que você faz e deixa de fazer. Então aquele trocadinho que você dá ao seu filho para fazer um lanche, aqueles 20 reais que o colega teu te dava, olha, paga aí o Uber, o mototáxi, e você ir embora. O sistema não sabia, né, como é que você arranjou esses 20 contos, como é que você fez. Agora ele vai saber. Cada vez mais nós estamos nos transformando, nós próprios, em dados, meus irmãos. É esse o grande problema. E é poder demais na mão de um sistema que você vê hoje, né? Por exemplo, imagine
né, que algum tirano decreta que você é uma pessoa errada, né, e ele bloqueia todas as suas contas. A pessoa não tem mais a opção de fugir, vou sair desse país porque em outros países não é assim a lei. Mas tendo tudo que ela tem e conseguiu juntar durante a vida bloqueado, o que é que essa pessoa vai fazer? Ela própria vai procurar essa autoridade que a bloqueou. Por quê? Porque o cara praticamente impediu que ela existisse, bloqueando todos os acessos dela, todos os acessos possíveis. Está acontecendo isso, inclusive, com empresários, né, que participaram lá, mandaram ônibus para aqueles protestos, né, em frente aos quartéis, e hoje estão assim, estão cancelados literalmente. Tem alguns gravando vídeos aí, chorando, implorando que alguma coisa seja feita, mas o que tem que ser feito é ele se entregar, meu irmão, porque não tem o que fazer. Então, quando você vê tudo isso acontecendo e o cara que supostamente é o responsável por isso, que está na frente, né, do comando da nossa nação, quando você vê o cara ir lá em uma cúpula de extremo poder, né, que vai mudar literalmente a forma como esses países, como essas nações, milhares e milhões de pessoas, né, a forma como elas negociam. Quando você vê um cara desse dizendo que precisa mesmo de uma nova, né, tanarã mundial, que precisa disso mesmo, em alto e bom som, as pessoas já deviam temer, porque o que é que esse cara considera inclusão? O que é que esse cara considera do bem? É transformar, por exemplo, pessoas que usam do seu vício para traficar, considerar essa prática um ato normal, como estão fazendo aqui no Brasil? Você vê que não bate, meus irmãos. Você vê que a ideia de democracia, onde se faz o que vai mais beneficiar o maior número de pessoas, você vê que hoje não está mais assim. As minorias estão se impondo, a vontade das minorias está sendo imposta. E aí eu quero que você escute, prestando o máximo de atenção, né? Agora, armado de informação, com tudo que nós falamos aqui em mente, vamos conferir aquele trecho do vídeo completo. Vamos lá. É uma alegria retornar a Joanesburgo, cidade que foi palco importante das lutas contra o apartheid e que segue como inspiração para o combate a todas as formas de discriminação e desigualdade. Hoje, os BRICS está plenamente consolidado como marca e ativo político de valor estratégico. Que o ímpeto que motivou a criação dos BRICS há 15 anos continue a nos inspirar na construção de uma ordem multipolar, justa e inclusiva. Muito obrigado. Pois é, meus irmãos, eu acho que eu não preciso explicar nada aí, vocês com certeza pegaram, né? Uma teoria perseguida, caçada, ridicularizada, banida, por que não dizer, agora tá aí, né? Na boca do manda-chuva do país e mais, né? Em uma cúpula do BRICS que vai mudar a nossa forma de negociar. É isso, meus irmãos. Ninguém pode dizer que nós não avisamos, né? Tá aí. Coisas que deveriam demorar alguns anos para acontecer, com esse que aí está, que as pessoas preferiram apostar, agora vai se adiantar. É isso, meus irmãos. É o cumprimento das profecias. Estou ficando por aqui. Deixa a tua opinião. O que é que você achou de tudo isso? Faço questão de ler o teu comentário, meus irmãos. Um abraço e fui!